povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, tal como na sinagoga todos tinham os olhos postos em Jesus e escutavam atentamente as suas palavras, pois nós também no dia de hoje estamos chamados a escutar com atenção aquilo que o Senhor nos tem a dizer e acolher a sua palavra no nosso coração. Deixemos-nos, pois, transformar neste movimento que deve ser contínuo nosso de conversão e aproveitemos por isso mesmo neste momento para pedirmos perdão por todas as nossas faltas. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que por meio do vosso Filho manifestastes a todos os povos a luz da sabedoria eterna, concedei aos vossos fiéis que, iluminados plenamente pelo esplendor da redenção de Cristo e progredindo sempre no conhecimento da verdade, alcancem a claridade da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, nós devemos amar porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão,
é mentiroso. Quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. É este o mandamento que recebemos dele. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também o que dele nasceu. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus, cumprindo os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Deus, concedei ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Ele os libertará da opressão e da violência, e o sangue deles será precioso a seus olhos. Por ele hão de rezar sempre, e todos os dias o bendirá. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. O seu nome será eternamente bendito e durará tanto como a luz do sol.
Nele serão abençoadas todas as nações. Todos os povos da terra o hão de bendizer. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor enviou-me a anunciar aos pobres a boa nova, a proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. E estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho a seu favor e se admiravam da mensagem da graça que saía da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, para entendermos bem essa presença de Jesus na sinagoga, precisamos entender
como aquele espaço era um lugar que se diz que começou quando no exílio da Babilônia, pela falta do templo, um espaço onde todos se reuniam e, como a própria palavra sinagoga indicava, tratava-se de uma assembleia, ou também com outro significado, uma casa de oração, onde ali estavam presentes para estudar, para pregar, para ensinar aqueles livros que constavam na Tora, que geralmente era o Pentateuco, entre outros, como este do profeta Isaías, que é apresentado ao Senhor Jesus. Era num dia de sábado, pois o sábado era o 7º dia, o dia em que Deus havia repousado. Cabia então, ao dia de sábado, o descanso, a ausência do trabalho, a não ser naquilo que se referia à vida. Como até hoje, entre os judeus é costume, têm no dia de sábado um dia de descanso, um dia até de certos passos contados. Contou-me uma pessoa que foi uma vez até a Israel e num dia de sábado notou que o próprio elevador, para não terem que carregar no botão, parava em todos os andares. Então vejam, enquanto até dentro dos costumes evita-se fazer todo e qualquer esforço, a não ser aqueles trabalhos de fato que exigem a defesa da vida, como era na época até aos nossos dias, quer fosse os soldados na proteção da nação, quer fosse hoje aquilo que são o papel dos bombeiros, dos hospitais, pois a vida estava até mesmo acima dos preceitos. Bom, mas o Senhor Jesus, como era seu costume, conforme nos diz a Escritura, entrou na sinagoga um dia de sábado. Vemos o quanto o Senhor Jesus, em primeiro lugar, dá o exemplo. Está presente na sinagoga. E isso para nós é sem dúvida um grande ensinamento, pois com muita facilidade nós mesmos esquecemos das nossas responsabilidades religiosas. E os mandamentos do Senhor, eles não são nem impossíveis nem pesados, conforme escutamos na primeira leitura. E esquecemos daquele mandamento que nos pede para guardar os domingos e festas de guarda, acrescentado ao mandamento da Igreja, que pede a nossa prática religiosa. Trata-se algo comum ao cristianismo, ao budismo, aos nossos irmãos muçulmanos, a todas as religiões. Não existe fé, não existe religião sem prática. É óbvio. É tão óbvio como não existe um desportista que não faz desporto. Como não existiria um universitário que não estudasse, ou um estudante que não estuda. Não existe assim também uma pessoa ou uma religião que não exija de si uma prática, que seja uma mera doutrina, que cada um escolhe e cada um pratica ou faz a seu belo prazer. Perde toda a sua característica, a sua idoneidade. Não é. E tantas das vezes com pretextos ou de frio, ou de calor, ou de chuva, nós arranjamos uma desculpinha para faltar à missa. E nós que temos um clima tão temperado, eu falo no caso de Portugal, ainda agora um dos nossos capelães da língua polaca esteve na sua terra natal, por ocasião do Natal. E a gente perguntava, então, como esteve lá na Polónia? Lá estava -7. -7? Sim. Não, aqui vocês dizem que está frio, aqui está ótimo. Eu até lhe perguntava, mas lá deve parar tudo quando há um grande nevão, as escolas param? Não, a vida continua como sempre, até os carros têm os pneus preparados, os alunos têm que ir à escola, a vida continua igual, tal seria. E eu penso, gente aqui, hoje está um bocadinho de frio, uma geadazinha, se calhar não vou à missa.
está muito frio hoje. Se fosse assim, quantos países não deixariam de praticar? E nós que somos dos climas mais temperados da Europa, é o nosso queixume, é a nossa desculpinha. Ainda no outro dia assisti a um vídeo de uma celebração, não me recordo se era nas Filipinas ou no Vietnã, em que tinha havido uma grande cheia e o vídeo era das pessoas a participarem da celebração eucarística a um domingo com a água pelos joelhos, inclusive é o padre que estava a presidir a celebração e a igreja cheia. E eu pensei, olha, nem a inundação da igreja demoveu este povo e impediu este padre de celebrar a missa. Que exemplo! Aqui, água pelos joelhos. Se tivesse umas pocinhas de água em frente à nossa casa, se calhar já arranjávamos uma desculpinha. Como é fácil arranjarmos desculpas para o Senhor. Ou se calhar até pensamos, e vão perdoar porque neste momento estão as televisões a filmar, que se eu assistir pela televisão substitui a celebração dominical. Um homem que está a ver um jogo de futebol na televisão, ele está a jogar à bola? Pois com certeza que não está. Ele está a assistir. Assim, uma pessoa que está a assistir a missa na televisão também não está a participar. E o mandamento pede-nos a participação. E tal seria. Não podemos receber sequer o Senhor Jesus. Metam a língua na televisão. No máximo recebem um choque da eletricidade estática que até ficam com os cabelos no ar. Metam lá a língua. No momento de pedir perdão aos irmãos e às irmãs, quem os vai ouvir? Vão adorar Jesus por um ecrã colorido. Ele não está presente no ecrã, ele está presente na Eucaristia. E esquecemos que naqueles momentos em que nós estamos doentes e por um motivo grave ou por motivo de idade ou de saúde não podemos ir à missa, devemos falar com o pároco. Porque no momento em que nós não podemos ir à missa, a missa vem até nós. Vem a comunhão às nossas casas. E para aquele ministro extraordinário da comunhão, como para nós a missa não acabou, nós participamos da missa, da celebração e recebemos em casa a comunhão. E é o modo mais frutuoso de nós participarmos da Eucaristia. Depois, se quisermos também assistir na televisão e conhecermos as leituras, escutarmos o sermão como um aprendizado, muito bem, aproveitem, quanto mais melhor. Mas dizer que substitui o preceito é um profundo desconhecimento do catecismo, daquilo que nos ensina a nossa Igreja, do mandamento de Deus, e uma desculpinha tão fraquinha. E o Senhor Jesus a dar-nos o exemplo. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Calhou-lhe então o livro de Isaías. E ao proclamar o livro de Isaías, quis iluminar todos aqueles que o escutavam, como iluminou nesse momento todo o Antigo Testamento. Tudo o que os profetas tinham dito, toda a aspiração daquele povo concretizava-se na pessoa dele, o Messias, o Salvador. A sinagoga, até aos nossos dias, muitas das sinagogas, se tivermos um dia a possibilidade de visitar uma sinagoga, não deixa de ser extremamente interessante. Algumas conservam uma cadeira que lhe chamam a cadeira de Elias. Até hoje eles esperam a vinda desse novo Elias, porque não consideraram o Senhor Jesus tal como Ele mostrou e tal como Ele se revelou, como o fez neste momento nesta sinagoga. E assim ensinam-nos todos os documentos da Igreja que se referem à Eucaristia, que é a partir dele que se torna compreensível, que se ilumina todo o Antigo Testamento. E sem ele, certamente, e sem a revelação, não teríamos o Novo Testamento.
É de uma importância então enorme esta passagem que escutamos também cada um de nós hoje, pois informa-nos como nós devemos ler o Antigo Testamento e ilumina-nos pelo modo como contemplamos e meditamos o Novo Testamento. Deixemos-nos também maravilhar como estes homens que estavam aqui presentes diante do Senhor Jesus. Talvez o seu problema fosse que se maravilharam, mas não deram o segundo passo, a adesão do seu coração. Também às vezes nós maravilhamos com aquilo que escutamos, mas falta darmos um passo a mais. A adesão concreta, a conversão, como nos diz São João na primeira leitura, o testemunho de vida no amor ao próximo, pois não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos o próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, concretizemos, portanto, no amor ao próximo, naquele que vemos, a nossa fé, porque assim amamos verdadeiramente a Deus que não vemos. Irmãs e irmãos, foi em Nazaré onde se tinha criado que Jesus disse: cumpriu-se hoje mesmo a passagem da Escritura que acabais de ouvir. Inspirados nesta palavra, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que a Igreja que anuncia Jesus Cristo ofereça ao mundo como o melhor remédio para curar dos males que o afligem, pelos ministros da Igreja que explicam a palavra, pelos leitores que a proclamam com inteligência e por aqueles que cuidam dos livros e os preparam, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que falam de Deus aos pobres e os socorrem, pelos que defendem e visitam os prisioneiros e pelos médicos que tudo fazem para que os cegos vejam, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que acreditam que Jesus é o Messias, pelos que aprendem a falar como Ele falou e por todos os que imitam o que Ele fez, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que tratam dos doentes que mais sofrem, pelos que cuidam dos órfãos e das viúvas, e pelos que estão sempre disponíveis para servir, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós que celebramos a Eucaristia, pelos que a vivem amando a Deus e a cada irmão, e pelos que guardam os mandamentos do Senhor, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouve-nos. Senhor Jesus, conforto dos pobres e libertador dos oprimidos, ouvi a nossa oração desta família que em vós confia. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação que trazemos ao vosso altar nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos deste, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marto, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Recebemos do Senhor um mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Recebemos do Senhor um mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Felizes os que observam as suas ordens e o procuram de todo o coração. Recebemos do Senhor um mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Promulgastes os vossos preceitos para se cumprirem fielmente. Recebemos do Senhor um mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou.
Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja constantemente fortalecida pela comunhão nos vossos santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja a todos uma boa continuação de um santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.